Muitos advogados, eles têm uma ideia equivocada e ineficaz sobre o que seria o networking. Quando a gente fala em networking, muitos pensam que é o quê? É frequentar eventos, é conhecer pessoas novas, é distribuir cartão de visita. É como se estar num grupo de WhatsApp, estar num grupo de Facebook, entrando no mundo, saindo calado, fosse suficiente para estar fazendo networking e claro, isso não vai funcionar e aí a pessoa vai torcer o nariz e vai dizer o quê? O networking não funciona. Não, é você que não soube fazê-lo da maneira estratégica e mais adequada. Por quê? Se você está ali no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, você só ativa a sua rede de contatos quando você precisa de alguma coisa, você fica passivo, não interage, não agrega valor, não tira dúvida de ninguém, não constrói relacionamentos a qualquer título e fica ali, passivo, esperando que alguém indique teu nome, é evidente que essa árvore, essa semente, ela não vai dar frutos. Por quê? Você está focando em fazer uma venda imediata num grupo em que o objetivo deveria ser gerar valor, construir relações de confiança, construir credibilidade no teu trabalho, no teu nome. E isso se faz como sendo interessante, sendo interessado, não sendo interesseiro. Então, o foco do networking é dar conteúdo, dar o seu tempo, a tua solicitude, a tua prestatividade antes de querer alguma coisa em troca. Todo mundo conhece aquela pessoa que quando tem um problema, quando precisa de alguma coisa, te procura, mas nunca tá ali disposta a ajudar. A gente não gosta de pessoas assim, a gente não se sente bem em estar em contato com pessoas assim em nenhuma outra área da nossa vida. Por que na advocacia seria diferente? Então, o primeiro ponto, quando a gente está falando aqui de advocacia, é entender justamente isso, que é o quê? Estar ali em atenção, estar num grupo de WhatsApp, estar num grupo de Facebook, estar disposta a ajudar. Muitas vezes vão perguntar para você, alguém tem um telefone? Vamos falar no grupo, né? Alguém tem um telefone da vara tal? Alguém tem um telefone? Alguém sabe o horário de funcionamento do órgão tal? Interaja. Desde essas perguntas, desde essas questões mais básicas, se você souber, evidentemente, até o aprofundamento dessas relações. Por quê? Porque, na verdade, quando você está falando de direito, você precisa não apenas ser um profissional tecnicamente preparado, mas você precisa estar em conexão com outras pessoas. Você não pode ser uma ilha fechada, encerrada em si mesma, porque você não se basta. Por melhor que seja você, por melhor tecnicamente que você não quer viver sozinho, você não quer estar isolado profissionalmente do mundo. Então você precisa construir pontes para que outras pessoas te acessem, construir conexões para que outras pessoas cheguem à tua ilha. Para isso, você precisa estabelecer relações, e relações interessantes, relações genuínas, e não relação de estrito interesse que todo mundo percebe quando isso está acontecendo. Isso, claro, evidentemente que não vai gerar bons frutos. Quando a gente está falando de estabelecer relacionamentos, nós estamos falando de nos tornarmos referência no nosso trabalho, com a nossa capacitação técnica, mas, sobretudo, nos tornarmos uma pessoa confiável, uma pessoa de credibilidade, cujo trabalho tenha credibilidade aos olhos dos outros colegas, aos olhos dos advogados. E aqui tem que virar uma chavinha muito importante. Parar de enxergar o colega, enxergar um advogado como concorrente. Advogado é parceiro. Advogado é fonte de prospecção das causas mais rentáveis da tua advocacia, acredita em mim. Por quê? Se o networking, se a parceria, ela é importantíssima nas outras áreas do direito, no direito criminal, na área criminal, ela é ouro puro. Por quê? Vamos pensar comigo, tá? Quando a gente estuda lá na faculdade, a gente aprende o quê? Que o direito penal é a última ratio, é a última esfera dos direitos, é aquele que vai entrar em ação quando os outros ramos do direito não deram conta de solucionar aquela demanda. A gente sabe isso. Mas, na prática, qual é o sucedâneo que isso tem? Quando a gente está falando de procedimento criminal, é bastante comum que o procedimento criminal ele seja precedido de outro procedimento, de outra área. Por exemplo, tá? Quando a gente está falando de crimes em licitação, o crime em licitação, um procedimento licitatório, ele invariavelmente vai ser antecedido de um procedimento administrativo. Isso pode até acontecer concomitantemente, dependendo do crime imputado, porque há uma independência entre as esferas, há uma autonomia entre as instâncias, mas normalmente o que a gente percebe é que acontece o quê? Existe primeiro um procedimento administrativo ou mesmo judicial em outra área, e, posteriormente, dá-se ensejo à propositura de uma ação penal. Então, por exemplo, crime tributário. É a mesma coisa. Vai haver um procedimento administrativo após, normalmente, uma autuação fiscal, uma autuação na área tributária, o tributarista vai ali, vai fazer uma defesa em matéria tributária. Se aquele auto de infração vier a ser confirmado, se não houver mais recursos, e
houver indícios de uma prática criminosa, perdão, também ali no meio, aí sim vai dar sim ensejo à propositura da ação penal. Crimes ambientais é a mesma coisa, são a mesma coisa. Alguns casos de violência doméstica. Muitas vezes o cliente ele não tem aquela clareza de discernimento de que ele foi vítima de um crime. Uma mulher está se divorciando e procura uma advogada familiarista para tratar de pensão alimentícia, tratar de questões do seu divórcio, e nessa consulta ela acaba narrando uma situação de crime, de violência doméstica. Então, são diversas, ao fim e ao cabo, as situações em que um outro advogado vai precisar de um parceiro para atuar em um cliente que ele já tem. E qual é por que eu digo que isso aqui é o grande ouro da prospecção de clientes? A gente tende a confiar nas pessoas que nós conhecemos, nas pessoas que têm credibilidade a nossos olhos. Então, é evidente que quando um cliente ele já tem um advogado, um outro advogado, né, em outra área, seja, por exemplo, na área tributária, ele tem um tributarista da confiança dele, esse tributarista fez a defesa dele no processo administrativo, no processo tributário, ele é já uma pessoa que já detém a confiança do cliente, do seu potencial cliente. Então, quando vai eclodir uma questão criminal, quando ele recebe, por exemplo, uma citação para apresentar resposta à acusação, em uma área, em um crime tributário, por exemplo, para quem você acha que ele primeiramente vai pedir indicação? Para o advogado tributarista dele, para o advogado da área correlata. Para dizer, tá, doutor, o senhor não faz essa parte? Então me indique quem é que faz. Então, essa vai ser uma indicação muito qualificada. É como quando você vai num médico, um médico da tua confiança, e ele fala, olha, aqui já é melhor você consultar um especialista nessa área aqui. O fulano de tal, doutor fulano de tal, é muito bom nessa área. Se você tem confiança no teu médico, a indicação dele vai ter muito mais valor do que simplesmente abrir ali o guia médico do teu plano de saúde e verificar por ordem alfabética os nomes. Por quê? Porque aquela é a indicação de alguém que já inspira credibilidade em você, que você já confia. Então, todo o teu protocolo de atendimento desse cliente, o teu fechamento de contrato, ele vai ter um caminho muito mais facilitado. O cliente já chega até você tendo uma percepção de que a tua atuação profissional tem valor diferente. Tanto que alguém que é da área jurídica, um advogado em quem ele confia, indicou o teu trabalho. Então, percebe como essa é uma indicação valiosíssima. É uma indicação muito preciosa, por quê? Porque muitas vezes, quando o cliente chega bem referendado por um advogado que ele confia, essa vai ser a tua fonte mais rentável de prospecção de clientes.